chamando os seus escolhidos, e todos os caminhos da vida agora foi manifestado. Eu disse que Davi se pôs de pé lá, um indivíduo pequenino, esquelético, com as costas inteiramente curvadas, uma funda na mão, e ora, Saul olhou para ele, a cabeça da associação ministerial disse, ora, você nem é treinado, disse, deixe-me ver se posso lhe dar um doutorado em filosofia, pôs sua armadura nele, ele constatou que não servia num homem de Deus, disse, tira a coisa de mim, não sei nada sobre isso, deixa-me ir da maneira que sei, com que lutei contra o leão, contra o urso. Ele era um tipo de mateiro. Disse, deixa-me ir dessa maneira. E esse velho Golias disse, mandas um cão para lutar contra mim? Disse, vou apanhar-te na extremidade da minha lança e pendurar tua carcaça lá em cima e deixar que os pássaros a comam. Davi disse, tu vens ao meu encontro como Palestina, e uma armadura, uma lança eu irei. Eu tenho um encontro em nome do Senhor Deus de Israel. Observe, o profeta Davi disse, hoje cortarei tua cabeça do teu ombro. Amém, ó, que coisa! Ele sabia o que tinha, quem tinha crido, estava plenamente persuadido de que ele é poderoso para cumprir o que ele encomendou. Assim aconteceu de qualquer maneira. O velho ditado, os dias de milagres já passaram, os muros estão derrubados. Jeová ainda se encontra à plena vista, manifestando a sua palavra desvelado. A igreja gentia também foi cegada pelo véu, depois que ele foi rasgado e mostrou Deus o véu eclesiástico. Como por velar a palavra em um ser humano novamente? Foi exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo, algo assim, Israel teria crido. Não poderia ser um anjo, tinha de ser um homem. Amém. Deus não pode anular sua palavra. Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. Está vendo o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és homem fazendo de Deus a ti. Foi isso que o mataram, por isso que o mataram. E hoje, porque a mensagem vem através de homem e não anjos, está vendo? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudou. Está vendo? Note, prometeu. E os gentios estão exatamente tão cegos quanto Israel estava. Por causa do quê? Do véu. Deus velado no ser humano cegou Israel. Note, sempre cegou a um, cegará, a outro revelará a verdade. Fechará os olhos a alguns e abrirá os olhos ao outro. Veja, Jesus disse, se pôs de pé, bem, teu nome é Simão e o nome de teu pai era Jonas. Senhor Deus, está vendo? Felipe, quando me conheceste, eis o israelita em quem não há dolo. Rabi, quando me conheceste, eu disse antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da árvore. Rabi, tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. Bem, lá se encontravam aqueles que disseram, ele é Beelzebu. O que isto fez? Abriu os olhos a um, cegou ao outro. O que os sacerdotes disseram? Ora, esse sujeito é Beelzebu. A pequena mulher disse, sei que Messias virá, que se chama ungido. Veja, o ungido virá. Não temos sido profeta, só deve ser profeta, mas o ungido verá, estamos esperando por ele. Estes são os últimos dias para os gentios ou para os judeus. Disse, este é o último dia. Veja, tanto os samaritanos quanto os judeus estavam esperando um Messias. Disse, está na hora dele aparecer. Sabemos que quando vier ele fará estas coisas e nos dirá estas coisas. Eu disse, eu o sou. Os olhos dela se abriram à polícia, sacerdote foram cegados. É isso que o evangelho sempre faz. Abre os olhos de alguns, revela a verdade de alguns, enquanto cega outros. Tem um significado duplo. Alguns podem tomar esse filho e olhar direto para dentro disso e ficar cegos. Outros podem pegar isso e sair caminhando com ele. De diferente. Como foi feito em cada era, deidade velada em carne humana. Note, ele fez. Os profetas foram deidade velada. Eles eram a palavra de Deus, velada em carne humana. Tampouco notaram eles o nosso Moisés. Veja, Jesus. Note que velada atrás de velhas peles de texugo no antigo templo estava a palavra manifestada em tábuas de pedra. Agora eu vou tentar sair em cerca de 20 minutos agora, se puder, não passar das 11h30. Se notaram, virei algumas páginas aqui para evitar, de modo que evitasse deixasse comprida demais. Sei que vocês estão quentes, com calor e cansados. Atrás do antigo templo, no véu, o que estava atrás de lá era Jeová. O que estava oculto lá, o que o véu estava ocultando.
Oh, aleluia, o que o véu estava ocultando? Estava ocultando a palavra. O véu, velhas peles de texugo estavam ocultando a palavra aos olhos deles. Natural, atrás de lá também estava o pão da proposição. Atrás ali também estava a glória Shekinah. Mas ela estava oculta deles. Estava tudo oculto, toda a glória de Deus estava exatamente atrás daquela velha pele de texugo. Isso mesmo, tudo oculto ao olho natural. Está hoje também. É chamado um bando de santos roladores, fanáticos, mas não sabe o que está oculto por trás. É o que não sabe, está vendo? Então, quando Deus, em misericórdia, rasgou o véu para eles verem. Eles estavam tão envolvidos em tradições que ainda estava oculto para eles. Mesma coisa este dia, a mesma coisa agora. A glória ou o poder do Espírito Santo, glória de Shekinah, que vem sobre o crente, agora quero dizer, o verdadeiro crente faz com que as obras de Deus e a fé entrem nele para crer na palavra de Deus. Tudo isso está oculto aos olhos deles. Dizem, essas coisas já passaram, veja, ainda estão vivendo atrás do véu. Vocês não estão mais atrás daquele véu, pequeninos. Deus veio à plena vista de vocês. O outro dia, o irmão Fred Sothman, o irmão Tom Simpson, não sei se chegou aqui ou não, vários de nós estávamos numa igreja batista, o ministro disse algo que pareceu muito bom, todos nós dissemos amém, todos na igreja esticaram o pescoço e olharam para trás. Está vendo? Encontramos uma migalha que veio de lá, de trás de Shekinah, sabe? E estávamos um tanto alegres em apanhá-la, dissemos em outras palavras, obrigado, Senhor. E quando fizeram, esses sujeitos estavam tão velados que riram disso, eles não sabiam de que se tratava tudo. Está vendo? Eles ainda estão velados. Assim, há alguns dentro e alguns fora, mas Deus está à plena vista para nós, oculto. A mesma coisa agora. Então, quando Deus, em sua misericórdia, rasgou o véu, ele foi trazido à plena vista, mas estavam tão envolvidos em suas tradições que ele ainda estava oculto para eles. A mesma coisa agora, toda essa glória oculta, está oculta para nós em Cristo, a palavra que é quem é o nosso templo. Agora vou ter de cavar para baixo nisso um pouquinho, desculpe-me por minha emoção. Queria divulgar isso há tempo, simplesmente está preso em mim. Note, toda a glória que está em Deus está na palavra. Todas as bênçãos que estão em Deus estão na palavra. Está oculto para o incrédulo pelas tradições. Está vendo o que quero dizer? Mas está tudo em Cristo. Tudo que Deus era se esvaziou, e entrou em Cristo, e nós, dentro de Cristo, estamos atrás do véu. Bem, eu estou dentro de Cristo, você diz. Então, crê que há três deuses. Batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Crê em todas essas tradições e coisas que crê dos anciãos? Não, você ainda está atrás do véu. Entre no véu, ele, Cristo, é a palavra. Como eu não creio em cura divina, não creio nesses milagres e coisas assim. Bem, veja, você não está dentro do véu. Você não sabe nada sobre isso. Cristo é a palavra. E quando estamos na palavra, estamos em Cristo. E como posso entrar em Cristo negando Cristo? Foi ele que disse, nenhuma palavra será acrescentada ou tirada. Como você pode tirar ou acrescentar, então? Veja, isso lhe mostra que véu tem velado fora, está vendo? Nós estamos nele. Então nós, estando nele, ainda estamos velados para os beatos e professores do mundo. Veja, nossa glória que temos e que estamos desfrutando, ainda estamos velados para aqueles de fora. Acham que estamos loucos, estranhos. Novamente, está vendo? Isso mesmo. Mas estamos aqui dentro, em Cristo, batizados nele. 1 Coríntios 12, nele somos participantes dessa glória. Está vendo? Mas não do lado de fora, você ainda está olhando para dentro, negando isso. Está vendo? Assim, agora somos convidados a entrar nele, a ser participantes de tudo que ele é. Somos convidados a entrar nele, que está oculto aos incrédulos pelo véu de carne humana.
Está vendo? Conhecem essa glória, leem dela, está na palavra aqui, a glória de Deus e tal. É só uma palavra para eles. Para nós é uma manifestação. Está vendo? É mais do que uma palavra, é uma realidade. Amém! Deus disse, haja luz. Essa foi a palavra, mas agora a luz não é a palavra, é a luz. Está vendo o que quero dizer? Agora, não é só uma palavra escrita para nós, é uma realidade. Nós estamos nele, agora estamos desfrutando. Agora nós o contemplamos, o vemos, a palavra se manifestando. Está oculto lá por causa do quê? Está velado em carne humana. Dizem esse bando de pessoas onde foram à escola, que instrução tem, do que eles vêm, que grupo eles pertencem. Veja, eles não entendem. Um homem disse a outro homem outro dia, você tem de pertencer a uma denominação para ser cristão. Ele disse, sou cristão, não pertenço a nenhuma. Disse, Deus tirou este câncer de mim. Agora que acha disso? Era um médico. Ele disse, mostre-me as denominações fazendo isso. Está vendo? Muito bem, ainda está velado. Nós estamos dentro de Cristo. Agora, como então todos os crentes verdadeiros o veem, a palavra da promessa deste dia abertamente manifestada. Essa é uma grande palavra, se pode entender. Está vendo? Todos os crentes verdadeiros que estão na palavra veem Deus abertamente. O véu está rasgado e Deus se encontra abertamente diante de você, manifestado. Está vendo? Deus manifestado, aberto. Para fazer isso, nosso velho véu de tradição denominacional tem de ser rasgado novamente. Para realmente ver o que é, você tem de sair dessa coisa. Está vendo? Você nunca fará isso. Ficarão puxando aquele véu diante de você toda vez. Não há nada disso, mas aqui está escrito e manifestado. Está vendo? Agora, se um sujeito se recusa a ver o sol, diz, sei que Deus disse, haja luz, mas não há isso, vou descer ao porão, simplesmente me recuso a ver. O sujeito está louco, há algo errado com ele. Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e vê-la manifestada e então se recusar a crer nela porque a denominação baixa o véu, velado. Para fazer isso, nossos véus denominacionais e tradicionais têm de ser rompidos pelo Espírito de Deus e fogo e espada, que é a sua palavra. Sempre sua palavra é sua espada. E ele tomou sua espada aquele dia cheio de fogo, rasgou aquele véu de alto a baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Não meu credo, meu livro de credos, meu catecismo, mas a espada do Senhor. Veja, rasga o véu para baixo e você vê Deus à plena vista, manifestado em sua palavra. Que vista gloriosa para se ver. Muito bem. O Espírito Santo de Deus e fogo, sua palavra rasga, a palavra rasga o véu denominacional. Se você só dissesse a palavra e a palavra não funcionasse, que bem seria a espada estar aqui e dizer ela não pode rasgar, dizer e não rasgar, mas quando você põe essa espada de Deus lá em cima e observa rasgar, ela é segurada por uma mão ordenada enviada para fazer isso. Veja, abre e lá está ele, lá mostra Deus plenamente à vista, o grande Jeová. Essa é a sua palavra manifestada, a porção que foi prometida para este dia. Entende? Está vendo? Quando a espada, a promessa do dia, neste dia, o que deve ser, e Deus toma sua espada e rasga para baixo o véu denominacional e puxa para baixo. Ele se manifesta e mostra que ele está aqui, ainda aquela mesma coluna de fogo. Note, essa é a palavra manifestada para as promessas de hoje. Nós a vemos como Pedro viu quando disse, Senhor, para quem iríamos depois de ver isto? Para onde iríamos? A que igreja poderíamos nos unir quando nascemos numa? O que você poderia, a que denominação você poderia se unir depois de conhecer essas verdades, quando elas, cada uma nega isso, cada uma, não tem uma que dirá e fará nada por isto. Isso mesmo. Comecei nessas viagens aqui, onde 42 igrejas no lugar eram patrocinadores. Quando cheguei lá, não tive nenhuma. Quando uma delas disse, ele crê em segurança eterna. Isso deixou os legalistas fora. Ele não disse, ele batiza
batizo em nome de Jesus. Isso deixou todos os demais fora. Um deles disse, ele crê na semente da serpente. A serpente não tem semente. Isso deixou... A Bíblia disse, porém inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Isto, o véu foi levantado da palavra. Foi revelado a bebês, está levantado. Eles a veem e será, como certa vez disse. Então será, como disse uma vez, quando este véu é tirado da palavra, as tradições são tiradas da palavra, como Jesus certa vez disse, quando me vedes, vedes o Pai. Deus e a palavra são um. Agora entende, quando a palavra é manifestada, que é isto, está vendo? Jesus disse, examinais as Escrituras, crestes em Deus, crede também em mim. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim, mas se faço as obras, eu e meu Pai somos um. Quando me vedes, vós vistes o Pai. E quando você vê a palavra manifestada, você vê o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus, e a palavra manifestada é o próprio Deus tomando a sua própria palavra e manifestando entre os crentes. Nada pode fazê-la viver, exceto crentes. Só crentes, não é? Você pode tomar o trigo e plantá-lo num tipo diferente de solo, ele nunca crescerá. Tem de ter certo fertilizante na terra para produzir trigo. E se não há seu fertilizante na terra, não é. O trigo não for germinado, aquele fertilizante, ele nunca crescerá. Assim, não importa onde a palavra caia, se não cai no tipo certo de coração. Jesus disse assim, alguns caíram à beira do caminho em terrenos pedregosos e as aves do céu vieram, se alimentaram delas. E então ele disse, alguns caíram nos espinhos e cardos, os quais cresceram, sufocaram inteiramente. Tradições, denominações, cuidados do mundo a sufocaram, mas disse, algumas penetraram em boa terra e produziram assim. Disse, esse é o reino de Deus. É a mesma coisa. Veja, alguns não creram de modo algum. Alguns crerão por um pouco de tempo, como os discípulos. Eles os seguiram, muitos deles, os 70, os seguiram por uns anos para constatar, cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, só para constatar, até que puderam encontrar algo nele, como se de algum modo ele tivesse algum poder para fazer estas coisas, ou como um pericoelho, um mágico, de algum tipo, o que ele podia fazer para produzir essas coisas, como ele podia saber o que estava no coração das pessoas e o que elas estavam pensando, e eles finalmente verificaram que ele disse que desceu do céu, que ele era a própria palavra, e quando fizeram isso, isso foi demais para eles, disseram, ninguém pode entender isso, e se afastaram. Essas são as coisas que caíram entre os espinhos. Isto traz de volta a mesma coisa em toda a congregação. Tem-se crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Tem estado em toda a congregação. Os encontro o tempo todo. Alguns deles fingindo que são crentes. Esse é o pior tipo. E então tem aqueles que realmente são incrédulos. Eles não incomodarão. Ele só irá embora, sacudirá a cabeça, mas aqueles que fingem crer, que dizem ser crentes, esse é o tipo que você tem de observar, são esses crentes manufaturados. Então, há alguns genuínos, está vendo esses 3 tipos aí? Havia os incrédulos, logo que ele disse, comei a carne do Filho do Homem, que coisa foi o que bastou. Os outros eram crentes manufaturados, ficaram até do mesmo modo que Judas fez, exatamente até o final, mas então, os crentes verdadeiros, eles não podiam explicar, mas criam nisso de qualquer maneira, prosseguiram. O véu, tradição de incrédulos tirado, você vê Deus. Quando o véu de tradições foi removido, você pode ver Deus que ainda é Deus, a sua palavra está oculto atrás de véus de peles para outros. Sim, isso mesmo, para aqueles que não podem ir atrás do véu, ele ainda está atrás de véus de pele. Note, então, nós nos tornamos parte dele, visto que você é o véu que o vela. Você é parte dele, contanto que Cristo esteja em você, como Cristo era Deus, porque Deus estava nele, o fez Deus, e como Cristo está em você, a esperança da glória, você se torna parte de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você se torna parte de Cristo, contanto que Cristo esteja oculto em você, então está velado para o incrédulo. Mas você sabe que Ele está em você, você é o templo de Cristo atrás do véu, a pele. Então, nós, atrás, por causa deste véu, o véu novamente em carne humana, oculta Deus, a palavra do incrédulo. Como está escrito, escritas
Vós sois cartas escritas, a Bíblia disse. Agora que é uma carta, é uma palavra escrita. E você é a escrita. Em outras palavras, você leria assim: vós sois cartas escritas e vós sois a palavra que foi escrita, manifestada. Nada pode ser acrescentado. Você não pode dizer, sou uma carta escrita, vivendo algum outro tipo de alguma coisa, exceto que isto já escreveu, porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Como o Dr. Lee Vale está escrevendo o famoso livro Quero Que Eu Vejo daqui a pouco. O irmão Vale está aqui nas remediações em algum lugar. Eu ouvi do lado de fora. Acho que ele não pode entrar, mas está escrevendo um livro muito notável, Era de Laodiceia. Será impresso muito em breve. Assim, estávamos dando a última leitura nele, agora estava escrevendo, estávamos discutindo ali, veja, todos têm sempre vindo a mim e dito, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz trovejou, e ele disse: não o escrevas, mas fecha-o. Isso serão 7 trovões que serão revelados nos últimos dias. Veja, 7 trovões que nos dirão. Agora, que isso não soa muito bem, mas observe, a respeito de que você está falando quando diz isso. Ele disse, vede que não escrevas, esses 7 trovões fazem soar as suas vozes. Ele disse, não escrevas isso, mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Alguém esteve, muitos estiveram me dizendo, teólogos, irmão Branham, se o Senhor Deus, com sua experiência que o Senhor lhe tem dado para o povo dele, dizendo humildemente, disse, o irmão estaria qualificado a escrever a Bíblia, o irmão mesmo, sua palavra, Deus se manifestou. Eu disse, isso pode ser verdade, veja, ele estava tentando me apanhar, está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso, porque não poderia, o irmão tem todas as qualificações, mas veja, uma palavra não pode ser acrescentada ou tirada. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando, isso não será uma revelação acertada a algum homem? Disse, não, Senhor, isso seria acrescentar algo a isso ou tirar algo. Está tudo revelado aí, e os 7 selos abriram a revelação do que isso era. Veja, ainda está na palavra, não se pode tirar da palavra, deixará a palavra, e o Espírito de Deus nunca deixará a palavra, ficará exatamente com a palavra, cegando alguns, abre o olho de alguns. Vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens, eu traduzo isso, viro nessa direção, só viram, vós sois cartas que foram escritas, porque não podeis acrescentar nada a isso, que são lidas por todos os homens, a palavra de Deus manifestada. E Pedro e João, quando subiram lá, perceberam que eram indoutos de homens sem letras, mas eram cartas escritas, leram que eles tinham estado com Jesus, porque Jesus estava se manifestando através deles, Cristo velado na carne deles, manifestado, vivificado, como ele esteve em Moisés, quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne, quando ela estava em Jesus, era Deus em carne. A única coisa que ele fez foi mudar sua máscara, não sua palavra, sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele só mudou sua forma, mudou de Noé a Moisés, mudou de Moisés a Davi, José, adiante, entrou na plenitude da divindade corporalmente. Ainda é o mesmo Deus. Amém, amém. Espero que isso atravesse. Está vendo? É o mesmo Deus, mas ele só veste outro véu. Veja, ele veste outro véu. Ele fez isso, os reformadores vestiam um véu, até que finalmente veio através da era luterana, de outra era, então finalmente sai para dentro do completo. Pouco antes disso, vir um profeta se levanta novamente. O que faz? Prefigura a palavra, mostrando aqui atrás, revelando o que foi omitido, que a igreja estará não sem entendimento. Então, quando isso se desvanece, então, como João disse, é necessário que eu diminua, é necessário que ele cresça. Então, tudo que todos entram nele, ele é plenamente manifestado através de Lutero, Wesley, era pentecostal e adiante. Ele é plenamente manifestado, só a manifestação, Deus se desvelando. Veja-o agora cumprido em suas promessas para esse dia, como tiveram. Agora, Moisés era a palavra aquele dia, porque a palavra ali foi dada para aquele dia. Moisés, José era a palavra em seus dias, retratando Cristo, exatamente. Veja, cada um deles era a palavra. E quando Jesus veio, ele foi a palavra em sua plenitude, porque o plano inteiro de redenção se encontrava nele. O plano inteiro de redenção não se encontrava em Moisés, em José, em Elias. Veja, eles foram só parte da palavra, apontando para ela. Está vendo? Agora note, mantenha seu pensamento. Aqui vem
Como eu disse, veja, o plano inteiro não estava neles, estavam apontando para ele. Portanto, depois dele, a plenitude, não podemos apontar para alguma outra coisa. Aponta de volta para ele a palavra. Essa é a revelação completa. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Aí está a revelação completa, tudo isso, uma sombra dele por vir, mas quando ele veio, ele foi o perfeito. Hebreus 1. Deus antigamente falou aos pais pelos profetas. Deus falou por véus, os profetas. Mas nesses últimos dias, por seu Filho Jesus Cristo. Aí está, desvelado lá no Calvário. O Filho de Deus desvelado. Note, vivificada. E hoje, quando a palavra é manifestada em vasos humanos, véus, é absolutamente a palavra cumprida nesse dia que volta para Deus, sendo batizados nele, conforme 1 Coríntios 12, nos tornamos identificados com ele. Amém! Eu disse meia hora, mas posso só ter um pouquinho? Simplesmente eu não posso perder isso aqui. Identificados com ele. Agora note, quantos cidadãos americanos estão aqui? Ergam a mão. Muito bem. Se é cidadão americano, então você está identificado com esta nação. O que quer que esta nação seja, você deve ser. Certo? Você é toda a sua glória e toda a sua vergonha. Está identificado com ela. Você é americano. Assim assume a América. Aleluia! Estive com George Washington quando atravessou o Delaware. Estou identificado com ele. Estive com Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg. Estive lá de pé. Estive com soldados em Guam. Rapazes, quando hastearam aquela bandeira. Sou americano. Estou identificado com isso. Amém. Agora, ser americano, seja qual for a sua vergonha na revolucionária, eu a levo porque sou americano. Isso mesmo. E como cristão, estou identificado com ele. Amém. Estive com Noé quando ele entrou na arca. Estive com Moisés quando saiu do Egito. Amém. Fui Elias no Monte Carmelo. Sim, Senhor. Glória a Deus. Estive com ele quando ele fez isso. Verdadeiramente eu estive com ele. E identifiquei-me na sua morte lá no Calvário, quando morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Fui identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ressuscitou dentre os mortos. Identificado com ele no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Fui identificado com ele, tudo que ele foi, eu sou, tudo que eu sou, ele foi. Amém! Estando mortos nele, estamos identificados com ele. O que ele é, eu sou. Amém! O que esta nação é, sou. Estou orgulhoso de ser isso, pronto a levar sua vergonha, pronto a levar o vitupério de ser americano, mas estou o dobro disso a Jesus Cristo. Tudo que ele alguma vez foi, eu sou. Gosto de estar identificado com ele. Aqueles apóstolos, quando voltaram, eles foram zombados e chamados de tudo, mas acharam que era uma grande honra levar o vitupério de seu nome. Estou contente hoje em ser um deles, estando identificado com a palavra que é Cristo. Identificado com ele. Sendo batizados nele, nos tornamos identificados à sua semelhança com a sua palavra que é ele. Se eu estou em Cristo, sou a sua palavra, porque ele é a palavra. O que ele é, eu sou. Amém. Entendem? Muito bem. A palavra manifestada ou revelada naquela ressurreição lá então, em que isso me põe, se ele é essa glória de Shekinah, sou parte dela. Amém. Isso mesmo, a palavra revelada revela a si mesma. Pense, os mistérios de Deus revelados a nós neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial que foi revelado a eles naquele dia. Note, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que esteve com Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo que Paulo encontrou a caminho de Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembra-se, Mateus, Marcos, Lucas e João só escreveram o que viram, mas Paulo teve a revelação.
Ele a extraiu porque tinha encontrado a coluna de fogo, ele próprio. E pense, lá José, todos escreveram o que ocorria lá naquele dia. Mas quando Moisés entrou em cena, tinha revelação, tinha encontrado a coluna de fogo e foi revelado a Moisés como Gênesis. Ele escreveu os primeiros 4 livros da Bíblia, Moisés. Certo? Porque ele encontrou Deus na forma da coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Quando Paulo o encontrou no caminho, os discípulos só escreveram o que viram fazer, mas Moisés teve a revelação. Foi ao Egito por 3 anos, estudou e viu que o Deus do Antigo Testamento era o Jesus o Novo. A revelação. Não fui desobediente à visão celestial, isso mesmo, certo? Pense nisso, a mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia, a mesma coluna de fogo aqui hoje interpretando a Bíblia. Amém. Como agradecemos a Ele por isso. A mesma. Que conforto, que identificação. Estou tão contente em estar identificado nisso, não sei o que fazer. Prefiro estar identificado nisso do que todos os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos e todos os demais. Identificado nessa palavra, onde essa glória de Shekinah e revelação se encontram. A coluna de fogo aparecendo visivelmente a nós, identificando que a mensagem está certa como ele fez no Monte Sinai. Antes da verdadeira mensagem sair, Moisés pregou e os conduziu para fora do Egito. Antes dos verdadeiros mandamentos serem depositados, os selos serem introduzidos. Deus desceu diante do povo e provou que Moisés foi enviado dele. Está certo? Uma coluna de fogo, que Moisés disse que tinha visto numa sarça e falou com ele. Oh, nestes últimos dias, ver essa mesma coluna de fogo. Exatamente entre nós, falando a mesma palavra. Não só isso, mas interpretando-a ao torná-la manifesta e provando-a que é a verdade. Assim o povo não tem maneira alguma para descrer, a não ser que voluntariamente queiram. E então aquele que peca voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora é enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28... Eis que eu estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14:12. Também farei as obras que eu faço. Cumprindo Lucas 17:28-29, nos últimos dias, o Filho do Homem se há de manifestar. Veja, Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Como está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu para se revelar a nós. Agora morramos para nós mesmos, para revelá-lo a outros. Morramos para as tradições e tais para revelá-lo a outros. Morramos para as denominações para revelá-lo a outros. Note, o velho templo tinha nele a glória de Shekinah e a luz da Shekinah sobre a palavra. A palavra é uma semente, ela produziu o pão da proposição para crentes somente. O sangue também estava sobre o concerto, e o sangue é a água que dá vida ao grão, o trigo, a semente que é a palavra. Como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse. Moisés feriu a rocha do deserto para salvar um povo que perecia ou trazer água. Deus feriu Jesus para extrair o espírito dele para um povo que perece. O sangue veio dele, que é a água da lavagem pela palavra. O que a água traz vida à semente e trouxe a glória de Shekinah, brilhou sobre a palavra, o que trouxe o pão da proposição. E o pão da proposição era só para um povo escolhido. Certo? Agora, penetrando no véu, através do véu, para dentro da sua presença, onde a palavra está, não o credo, a palavra. Ali, vendo a glória de Shekinah, a Shekinah, o poder do Espírito Santo brilhando sobre a palavra, produzindo a